Gostaria de pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis 31. Gênesis 31. Já? Antes de ler, eu gostaria de pedir a você que nos visita, que já veio mais de uma vez, nós temos o grupo do WhatsApp da igreja. Se você quiser fazer parte do grupo, vou pedir para eles colocarem ali o nosso QR Code. Gênesis 31, vamos lá, Gênesis 31. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre como que nós podemos vencer os obstáculos para cumprir a vontade de Deus. Vamos lá, Gênesis 31, quem achou diz amém. Amém. Vou ler na versão NVI, então se tiver um pouquinho diferente da sua versão, você pode acompanhar na tela também. Diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó, preste atenção, e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. O que foi que o Senhor disse a Jacó? De novo, volte para a terra de seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia, que eram as esposas, para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele me tem feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia: as que têm listras serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Amém? Nós vemos a história de Jacó. Nós sabemos que lá atrás, um dia, Deus tinha uma promessa e Jacó juntou ali com a mãe dele. Ele e Esaú eram gêmeos. Existia uma promessa de Deus sobre a vida de Jacó, mas ele quis fazer do jeito dele. A bênção era do primogênito. Jacó colocou a mãe, colocou pelos, para que ele ficasse peludo, roupas de Esaú com cheiro do campo, porque Esaú era o filho que cuidava do campo, Jacó era o filho que amava as coisas da casa. E aí
na hora do pai abençoar, ele se fez do irmão e recebeu a bênção, e isso gerou uma confusão muito grande. O irmão ficou sabendo, ficou muito irado, e ele teve que fugir para não morrer. Quando ele fugiu, ele foi parar na casa de Labão, que era o seu tio, irmão da sua mãe. E lá, durante um tempo, ele trabalhou e se apaixonou por Raquel. E decidiu casar com Raquel. Mas ele não tinha dote. E naquele tempo tinha que ter dote. Ele não tinha dote, porque ele tinha chegado fugido. Só que até então ninguém sabia que ele estava fugido, né? E aí, qual foi a proposta dele? Até porque ele tinha que ganhar tempo, ele não podia voltar. Se ele voltasse, aquela hora o irmão matava. Então, ele fez uma proposta. Eu trabalho 7 anos por Raquel e estamos quite. O Labão, o pai de Raquel, gostou da ideia, fechou. Por quê? Porque, apesar de tudo, da bênção de Deus estava com Jacó, o que ele fazia, Deus prosperava. E aí ele deu 7 anos. Quando finaliza os 7 anos, ao invés de dar Raquel, ele dá quem? Lia. Lia foi a filha, né, ele se embriagou e casou com a mulher que não pagou o dote. Casou com Lia. Quando ele desperta, que ele vai tentar negociar, ele disse, olha, eu sinto muito, a cultura da terra não é assim que funciona, mas ela casa primeiro. E aí, o sogro, querendo manter mais tempo, faz a proposta de mais 7 anos por Raquel. Então, ele aceita o trato, afinal, o amor da vida dele era Raquel. E aí, ele trabalha 14 anos por 2 mulheres. Gente, é difícil achar homem assim, né, hoje? Para trabalhar 14 anos para uma mulher, minha gente. É muito amor nessa vida. Mas, enfim. 14 anos, fim dos 14 anos, ele chega, senta com Labão e ele diz, olha, eu tenho que voltar e eu preciso que você, agora eu preciso construir para mim. Durante todos esses anos eu trabalhei para você, para satisfazer as suas coisas, para aumentar a sua riqueza, trabalhei em cima das mulheres que eu tenho hoje. Mas, a partir de agora, eu preciso começar a construir algo para mim. E durante 6 anos ali, ele trabalha para construir o próprio rebanho, para ter a própria riqueza. Só que nessa história, nesse meio tempo aí, muita coisa aconteceu. Por quê? Porque a semente que ele plantou de engano lá atrás foi cruel. Ele enganou o pai para tomar o lugar do primogênito, né, para ser abençoado. O nome de Jacó carrega esse contexto, e aí ele chega e ele é enganado. Né? Eu li esse texto, porque é um breve resumo. Durante o tempo que ele trabalhou, várias vezes o salário foi mudado. Todas as vezes que uma cria, um bicho morria, ele pagava do próprio bolso. Ele trabalhou noite e dia, sem descanso. Mas uma pessoa que honrava a palavra. Ele diz lá no capítulo 30, que nos versículos 33, ele diz, a minha honestidade dá testemunho de mim. Ele diz, eu fui honesto o tempo todo. O que eu disse que eu faria, eu fiz. Eu cumpri o acordo em todos os detalhes, ao contrário de você, que me enganou o tempo todo. Quis passar a perna em mim o tempo todo, mas o Deus do meu pai estava comigo. E até o momento que chega, que ele começa, foi o texto que nós lemos, ele vê o semblante dos cunhados mudado, né? A fala está diferente, o rosto de Labão está diferente. Por quê? Porque ele enriqueceu em tempo recorde. E aí ele recebe uma palavra de Deus, volta para a tua terra, vai. O plano para a tua vida eu tenho que começar a cumprir de 20 anos, gente. Depois de 20 anos. Então, Deus dá uma ordem para Jacó. E nesse tempo, nesse meio tempo, eu quero meditar com você em algumas coisas.
uma das coisas que a gente vemos Deus cuidando de Jacó. Mas durante todo esse tempo, ele trabalhou duro para prover para sua casa. A gente olha que ele tem a bênção de Deus e ele paga caro pelas coisas, né? A consequência é muito dura pela ação dele. Mas a partir do momento, e ele trabalha direito, ele tem caráter, ele tem princípio. Então a gente começa a ler o texto e a gente começa a ver por que a bênção de Deus estava com ele. Né? Uma das coisas, ele trabalhou duro para prover a sua casa. Trabalhou duro para dar sustento. Ele não ficou de perna para cima. Né? Muito pelo contrário, cuidou da sua casa. Uma outra coisa que eu vejo aqui é o cumprimento da palavra. Ele dizia sim ou não, ele pagava para honrar a palavra dele. Né? A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Gente, o dia que eu entendi esse texto, eu pensei muitas vezes antes de dar minha palavra para alguém. Porque o texto está dizendo, se você diz sim, você precisa cumprir o sim. Né? Se você diz não, você precisa cumprir o não. Aí a gente tem pessoas que andam no meio termo. Tem gente que diz sim e não mede as consequências e não vai cair em descrédito, ou diz não e cai em descrédito. Ou também a gente tem aquela pessoa que não quer dizer nem sim nem não para ficar descrédito, fica em cima do muro que está errado do mesmo jeito. Não quer se posicionar. Então, assim, quem tem caráter de Cristo, quem quer a bênção de Deus, tem que aprender a trabalhar para cuidar de sua casa, tem que aprender a ter palavra, a dizer sim e cumprir o sim. Não, Jacó, ele cumpria a palavra mesmo sofrendo, mesmo sendo enganado. Sabe o que eu acho incrível aqui? É que ele não usou de desculpa para dizer assim, não, eu estou sendo enganado, acabou o contrato, minha parte não funciona mais. Não, ele foi enganado, mas ainda assim ele mantinha a palavra que ele tinha empenhado. Ele disse, eu vou trabalhar, eu estou sendo enganado. Estão me passando a perna, mas isso é do caráter dele. O meu caráter é cumprir palavra, então a minha palavra vai ser cumprida. Isso atrai a bênção de Deus. Quem está entendendo diz amém. Jacó era bênção. Labão sabia que Jacó era bênção. A gente vê em todo o texto que nós lemos, Jacó atribuindo a Deus o sucesso do seu trabalho. Ele fala com Labão, ele diz, olha, eu cheguei até aqui, por você eu já tinha morrido. Por você as coisas não funcionavam mais. Mas porque o Deus de meus pais está comigo, é por isso que eu tenho caminhado. Ele dá crédito a Deus. Né? Ou seja, mesmo sendo enganado, mesmo sendo roubado, Jacó confiou em Deus o seu trabalho. Sabe o que isso mostra para a gente? Que muitas vezes a gente depende muito dos outros para fazer alguma coisa. A gente espera que o outro nos trate bem para que a gente trate bem. A gente espera estar num ambiente confortável para responder de forma confortável. Por quê? Porque nós dependemos, a maioria das vezes, da aprovação ou da opinião da outra pessoa para determinar como eu vou me comportar. Mas aquele que teme a Deus, aquele que tem a bênção de Deus, ele não pensa assim. Pode enganar, pode trair, pode falar o que quiser, mas ele tem relacionamento com Deus e a postura dele não muda, porque sabe que mesmo que todo mundo queira enganar, Deus está com ele, está cuidando dele e nada vai acontecer. Onde está a sua confiança? Hoje é muito difícil a gente achar pessoas, principalmente em ambiente de trabalho, onde existe muita competição, né? O mercado hoje em todas as áreas, a gente tem muita competição em todas as áreas. Você vai trabalhar em qualquer área, tem competição, a não ser que você descubra alguma área nova que ninguém sabe ainda, mas toda área tem competição, e a gente sabe como funciona o sistema lá fora, gente. É um engolindo o outro, um traindo o outro, está aqui, está próximo, está rindo aqui, mas está tramando para poder enganar, para poder passar a perna. Por quê? Porque o mundo é assim, entenda.
A gente não pode mais ficar frustrado com essas coisas. Por quê? Porque isso já é de se esperar de um lugar, de um sistema que é regido pelo inimigo. Quem está entendendo? É já para a gente esperar esse tipo de coisa. Mas eu preciso ter a consciência que comigo precisa ser diferente. Porque a minha vida é regida pelo Senhor, é pelo eterno Deus. E é para Ele, é nele que eu confio. E eu sei que é Ele que tem cuidado de mim, amém? Amém. Então, ele vem ali trabalhando 14 anos, e aí Labão oferece a nova proposta de trabalho para construir, como eu disse, os 6 anos, né? Vieram para construir a sua vida, e aí Deus dá uma palavra, e ele precisa obedecer. Agora preste atenção. Nenhuma palavra de Deus é fácil de ser obedecida, gente. Quando Deus pede alguma coisa da gente, Ele não está dizendo que vai ser fácil. Sempre vai custar. Sempre vai ter os desafios. Então Deus diz para Jacó voltar à terra. E Jacó está determinado a obedecer a Deus. Né? Ele diz, ok, vamos voltar. Mas quando eles vão voltar, os obstáculos começaram. Os obstáculos começaram. Mas ele não podia desistir, ele tinha que vencer os obstáculos para obedecer aquilo que Deus estava falando com ele. E a gente precisa fazer assim. Muitas vezes Deus fala e nos orienta, nos dá comando para nós, que quando a gente parece que está tudo bem, mas quando eu vou obedecer à vontade de Deus, pronto, travou a guerra. As lutas começaram a aparecer, os problemas, os obstáculos, porque, entenda, tem gente que diz assim, eu não quero ser crente, porque ser crente dá trabalho. Ser crente, você tem muito desafio. Deixa eu compartilhar uma coisa. O negócio aqui é que o inimigo, ele não quer que você vá para o lugar onde Deus quer te colocar. E ele vai fazer de tudo para você ficar onde você está. Então, quando Deus diz a você, vamos, faz isso, e você se levanta para fazer, você não tem noção da revolução que está acontecendo. Porque Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem, a Bíblia diz que Ele tem para nós um futuro de esperança. Mas o inimigo não quer que você chegue lá. Então, os obstáculos, as lutas começam a vir para fazer você desistir de ir para onde Deus quer te levar. Quem está entendendo? A gente tem N exemplos na Bíblia, mas antes de começar a falar sobre os obstáculos que ele enfrentou, eu só tenho um exemplo para falar com você. José é um dos personagens que eu amo na Bíblia. É a história de José. Porque Deus tinha um plano lindo para José. José, quando estava lá no meio dos irmãos, José era diferente deles. Todos eles eram pastores. José era um pastor com uma túnica. Uma túnica que não casava com o pastor. Porque a túnica que José tinha era para ser usada em lugares nobres, em chão liso, em lugares finos. Uma túnica que foi dada pelo pai. Mas ele andava no campo, no meio do mato. Gente, um pastor, ele não podia usar aquele tipo de túnica que era pesado, dificultava a vida dele. Mas ele foi dado a ele uma túnica. Tem túnica que a gente carrega, que não é porque a gente quer carregar, é porque Deus dá para a gente. E às vezes não combina com o lugar onde a gente está. Mas não está falando do lugar onde a gente está. Aquela túnica estava sinalizando onde Deus ia levar José. Onde foi que José foi parar? No palácio de Faraó, no final das contas. Né? Era só um sinal de onde Deus queria levar José. Mas a partir do momento que ele decidiu cumprir aquilo que estava no coração de Deus, ele era um rapaz obediente. O pai diz, vai, ele sabia da encrenca dos irmãos. O pai diz, vai e vê onde é que estão seus irmãos. Ele podia dizer, eu não vou, pai, porque os cabas são meio complicados, ninguém gosta de mim. Não, mas ele obedeceu, ele foi o que aconteceu. Não vou pregar sobre José, mas só para dar uma pincelada e reforçar o argumento. José foi vendido como escravo. Eu acredito que na cabeça de José estava assim, acabou tudo agora. Ele numa vida confortável, porque o pai era rico. Acabou tudo agora. E quando ele, na trajetória, o final foi aonde?
no palácio. Mas você acha que Deus ia dizer para ele o que ia passar? Não. Qual era o sonho dele? Ele, os trigos, tudo se rendendo a ele, a luz, o sol se rendendo. Deus estava falando ali sobre todo o projeto do futuro, sobre como ele salvaria o mundo da fome, mas ele não entendia. Tem coisa que Deus dá para a gente que a gente não entende agora, a gente só vai entender lá na frente, quando a vontade dele está se cumprindo. Quem está entendendo diz amém. Então, a mesma coisa aqui. Deus tinha dado uma ordem para Jacó. Parece que está tudo tranquilinho, né? Ele vai arrumar as malinhas dele, a família, todo mundo vai pegar, vai se embora. Não. Primeira coisa, primeiro obstáculo que ele encontra aqui. Aí ele olha logo a expressão da família. A Bíblia diz que os filhos ficavam reclamando da riqueza que ele tinha ganhado. Todo mundo sabia ali que ele tinha começado sem rebanho. E que, claro, que as crias que vieram ali vieram originalmente do pai deles, de Labão. Mas isso incomodava demais. Por quê? Porque ele não conseguia ver o que Jacó tinha conquistado e que Labão só tinha enriquecido do tanto que tinha enriquecido porque Jacó estava ali. Eles não viam isso, só viam que Jacó queria roubar o pai. Você já viu que tem gente na vida que não adianta, você pode explicar 300 vezes, ele não quer entender? É assim. Tem gente que não entende porque não entende, não abre a mente para ele. Mas tem gente que não entende porque ele não quer entender, ele quer ficar com o argumento dele. Primeiro obstáculo de Jacó, teve que lidar com pessoas que sabiam a verdade, porque viram tudo o que aconteceu, todos os enganos, mas queriam acreditar que ele era ladrão. Ele teve que encarar isso. Imagina se ele faz, não, gente, vai lá tentar se justificar, olha, eu não roubei, vocês têm que acreditar que eu não roubei. A bênção de Deus está com você. Gente, você tem que olhar quem merece explicação e quem não merece nada de você. Tem gente que merece sentar e conversar, porque seu amigo está orando, está torcendo por você. Mas tem gente que não merece explicação, não. Quer achar que eu sou ladrão? Problema seu. Eu não sou. Se você tem consciência da sua vida que você tem andado com Deus, você vai ter que enfrentar pessoas assim. Jacó viu a atitude diferente de Labão. Labão, a Bíblia diz que a expressão dele, né, foi ficando estranha. Ele percebeu aquilo ali difícil. Mas ele não tinha opção, ele tinha que ir embora. Sabe por quê? Pela fala dos filhos e pela expressão de Labão, se ele ficasse ali, ele seria roubado de tudo, como ele foi das outras vezes. E dessa vez, ele tinha que obedecer. Ou ele se posicionava para tomar uma direção e obedecer a voz de Deus, ou tudo ia ficar pior para ele. A coisa não ia melhorar, não. Então, quando a gente se compromete em obedecer a Deus, muitas coisas vão aparecer para tentar nos impedir. Muitas vezes, obedecer a Deus vai levantar ameaças como perseguição. Obedecer a Deus muitas vezes vai gerar perseguição nas pessoas contra você. Muitas vezes você vai ter que desistir de algumas coisas, sair de uma zona de conforto. Muitas vezes vai perder uma promoção. Vai perder amigos. Vai perder quem é solteiro. Muitas vezes vai perder namorado quando você tem que ir namorada, quando tem que obedecer à voz de Deus. Vai perder dinheiro, vai perder negócio. Por quê? Porque obedecer a Deus vai contra o que o sistema do mundo faz. E para você obedecer a Deus, muitas vezes você vai ter que abrir mão dessas coisas. A lista é enorme aí, né? Mas existem muitos obstáculos que querem nos impedir de obedecer a Deus. Mas o chamado de Deus para nós é o mesmo que era para Jacó. Se Deus está com você, Ele vai te levar aonde Ele quer te levar. Você precisa obedecer, né?
Aí a gente vê que ele tinha um outro obstáculo. Qual era o obstáculo? As esposas. Primeiro impacto, imagine. O cara chegou, casou com as filhas do homem e agora estava contando para as esposas sobre o problema. E era um problema sensível, porque ele estava falando do pai delas, estava falando do avô dos meninos. Ou seja, elas podiam dizer, não, eu quero ficar aqui, é meu pai, aqui é o lugar seguro, você é que resolva a sua vida. Mas a gente quer ficar aqui. E aí nós lemos que ele explicou todos os maus tratos, o livramento de Deus e a ordem de Deus para sair dali. Entenda, eu quero falar de forma específica para as mulheres agora. Comecei falando do homem, né, da importância de prover o lar. Mas a importância de uma mulher ter sabedoria de Deus para entender quando a vontade de Deus exige até que ela saia de perto dos seus parentes. Elas poderiam dizer, não, eu prefiro a segurança dos meus pais. E vou ficar aqui, você que se resolva. Mas ela entendeu, elas entenderam que Deus estava com Jacó, que ele estava sendo maltratado e que ele precisava do apoio delas naquela hora. Esse obstáculo foi vencido, mas ele precisou lidar com isso. Enfrentar isso, explicar. Ele enfrentou outro obstáculo, que era o pecado na família. Qual foi? A Bíblia diz lá no versículo 19 que na hora de sair, Raquel rouba os ídolos do pai. Ninguém sabe, a Bíblia não diz, gente, por que é que ela rouba os ídolos. Ninguém diz, ninguém sabe. Mas supõe-se que naquele tempo os ídolos significavam, uma pessoa comprava uma propriedade da outra, então a forma de garantir que a propriedade era da pessoa quando ela tinha aquele ídolo. Aquele ídolo era como se fosse a garantia de que aquele terreno pertencia a eles. Então, a gente não sabe qual foi a motivação de Raquel em roubar os ídolos do pai. E a gente pode viajar um monte aqui. Por exemplo, ela como esposa podia ser, poxa vida, meu pai enganou tanto meu marido. Enganou tanto meu marido, roubou tanta coisa dele. Eu vou garantir o nosso futuro. Eu vou roubar isso aqui, porque isso aqui é por direito dele, porque ninguém mandou ele roubar tanto. E o nosso dote gastou tudo. Elas falaram, a gente leu isso no texto. Ele gastou tudo que era direito nosso. Eu vou garantir esse ídolo aqui, porque isso aqui é direito dele. Quem sabe foi isso? Pode ser. Sendo mulher, a gente raciocina assim, né? Então, mas qualquer que fosse o motivo dela, estava errado. Ela estava roubando alguma coisa que não era dela. E por roubar, ela estava colocando em risco o marido, a família. Lá na frente, isso vai gerar uma confusão enorme. O que mostra para mim e para você? Não adianta a gente argumentar em cima do que a gente acha. Quantas vezes você não já se sentiu injustiçado nessa vida? Quantas vezes você já passou por situações que você foi injustiçado? Que disseram de você o que você não fez? Que roubaram de você, seja no seu salário, seja na prestação de contas. Quantas situações difíceis. E você poderia ter todo o argumento e ter as suas razões para dizer assim, é assim? Então eu vou fazer isso porque eu estou sendo prejudicado. E está tudo bem, porque na minha cabeça é assim que funciona e está tudo bem. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A negligência, a falta de entendimento, de sabedoria de Raquel quase matou a família toda. Por quê? Porque o fato dela roubar faz o pai arrumar um exército e vir para matar, se possível for, mas para tomar de volta o ídolo. Só não fez isso porque Deus não deixou.
Entenda, não é o que você acha que é certo, é o que a Bíblia diz que é certo. Se você diz que é cristão, a Bíblia precisa ser a sua regra de prática e fé, de conduta. Você tem que descobrir e saber quais são os princípios que a palavra diz. Então, muitas vezes, você pode fazer as coisas no impulso, achando que você está certo. Porque maltrataram você e você tem direito de fazer isso. Não é assim que funciona. Jacó teve que lidar com o medo. Tudo isso para cumprir a vontade de Deus. Teve que lidar com medo. Quando ele arrumou tudo, a Bíblia diz lá no versículo 20 e 21, do capítulo que nós lemos, 31, diz que ele fugiu secretamente, porque ele tinha medo de Labão. Ele tinha medo. Quantas vezes Deus dá uma ordem para nós e a gente tem medo, não tem força para cumprir? Jacó teve medo. O que é que era para ele fazer? Muito bem, eu tenho uma palavra de Deus comigo. O Senhor está comigo, eu vou na força do Senhor e vou chegar com Labão e vou conversar essa história. Deus me mandou voltar para a casa do meu pai. O rebanho que eu tenho é legítimo e você sabe disso. Minhas mulheres concordaram comigo, então nós estamos nos despedindo, porque por mais que ele fosse ruim, era um pai e era avô e era sogro. Mas ele ficou com medo. Ele saiu, ele foi embora com medo. Devia ter confiado. Devia ter conversado, mas teve medo. Entenda, escreva isso. Você nunca deve temer uma pessoa ao ponto de fazer coisa errada. Nunca tenha medo de uma pessoa ao ponto de fazer coisa errada, ainda justificar os seus erros. Muitas vezes, pessoas numa posição de autoridade vai exigir de você coisas antiéticas, coisas imorais. Gente, isso pode vir de um patrão, de um supervisor, de um pai, de um político, de um governante. Alguém numa posição de autoridade pode chegar e querer que você faça coisas que vão contra a sua fé. Você nunca deve temer uma pessoa ao ponto de fazer coisa errada. Não, você tem um Senhor na sua vida e Ele lhe justifica. Eu já passei por uma situação assim, uma não, várias, mas aqui em Maceió, quando eu estava numa empresa, eu fui coagida a fazer alguma coisa que eu não queria fazer, que eu sabia que era errado. E eu disse, eu não vou fazer. Se eu tiver que ser demitido, eu vou ser demitido, mas eu não vou fazer. No final de tudo, o nome de Jesus foi glorificado e eu recebi grandes testemunhos por causa da minha atitude. Mas se eu tivesse que ser demitido, gente, eu ia ser demitido. A nossa fé precisa ser fortalecida em Deus. Então, em todas as situações, você precisa fazer o que é certo e dar testemunho disso. Acima de tudo, você precisa confiar em Deus. Você não pode permitir que o medo tome conta de você, ao ponto de que faça você tomar decisões que vão contra aquilo que Deus nos ensina. O Senhor promete estar conosco todos os dias, amém? Amém? O quanto você ama a Deus, você tem temor pelo Senhor e por sua vida, é nessas horas que a gente vê o quanto que o nosso coração está ligado a Deus. Né? A gente tem uns filmes cristãos aí que sempre fala, o que é errado, mesmo que todo mundo esteja dizendo que está certo. Acabou. Você conhece a palavra de Deus, você precisa saber o que fazer. Então, ele enfrentou o medo. E depois, olha que uma coisa vai gerando a outra. Para tudo isso, para fazer a vontade de Deus, ele teve que lidar com o medo pessoal. E depois, ele teve que lidar com a fúria de Labão. Por quê? Porque ele saiu fugido. E Labão veio com toda a força, lá no versículo 22 a 29. Deus foi tão misericordioso que interviu e avisou Labão para não fazer mal para Jacó.
A situação estava complicada. Quando você começa a fazer uma coisa errada, mesmo que você esteja com a intenção de cumprir a vontade de Deus, uma coisa errada sempre vai gerar outra. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Jacó tinha criado aquela crise e agora ia ter que enfrentar. Por quê? Porque Labão estava numa situação, ele veio muito explosivo. Precisava confiar em Deus. Diante de ameaça, diante de perseguição, você precisa confiar em Deus. Você sabe o que você fez? Se você fez errado, aí já não é comigo. Mas se você está certo, você precisa confiar que o Senhor está com você. Amém? Labão chega e acusa Jacó de roubar os deuses. Jacó não está sabendo de nada que Raquel pegou. E ele nega. Um problema foi instaurado por causa de uma pessoa na família que fez uma coisa errada. Gente, você já viu que muitas vezes alguém da nossa família faz alguma coisa que nos deixa envergonhados? Existem coisas, existem obstáculos que muitas vezes para cumprir a vontade de Deus a gente vai ter que enfrentar. Muitas vezes um membro da nossa família faz alguma coisa que nos leva a ficar com vergonha, que nos leva a sofrer, nos faz ter vergonha às vezes não só aqui, mas a nível de comunidade, de vizinhança. Muitas vezes um membro da nossa família pode trazer decepção, pode trazer tristeza. Isso também faz parte do projeto de seguir o plano de Deus. Mas independente do tipo de tristeza ou desânimo que alguém da sua família possa trazer a você, você nunca deve desistir de Deus. Você precisa perseverar e lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Como é que você vai superar esses obstáculos? Eu falei alguns aqui. Teve uma hora que o Jacó não aguentou. Quem explodiu foi ele. Lá no versículo 36 em diante. Ele estava angustiado porque ele estava sendo acusado de tantas coisas. E depois de todos esses anos, ele ainda tem que enfrentar uma perseguição. E ainda enfrentar a fúria. Ele estava com raiva porque ele estava sendo perseguido como um bicho. De ser acusado de coisas que ele não fez e nem sabia que a mulher tinha feito. Entenda, muitas vezes, né, assim, você está tão... que você explode, você fala, porque você quer justiça. Ali mostrou que ele estava falando sério. Ele tem hora, gente, que a gente leva com mansidão a coisa, mas tem hora que tem que falar sério, para quem está do outro lado saiba que a gente está falando sério. Jacó em nenhum momento desrespeitou a Labão, Jacó em nenhum momento feriu os princípios, mas ele levantou a voz e falou: é sério isso? Você vê aquela indignação nele, que no final ele coloca Deus no meio. Ele diz assim: olha, tudo o que eu ganhei na minha vida foi porque Deus estava comigo, nada depende de você. Aí deu uma parada, não, espera aí, diz que muitas vezes a solução para um doido é um doido mais doido ainda, né? Ele chegou, basta, chega. Eu acho que aquele chega ali não era só para Labão, era para com ele mesmo. Era um basta, tá bom. Deus é o meu Deus, é Ele que está comigo. Ele começou a dar testemunho do que Deus tinha feito com ele. Ele estava dizendo assim: olha, Deus me protegeu da sua ganância. Você não viu, tudo que você perdeu, você nem sabe que você perdeu, porque eu repus no seu rebanho antes que você sonhasse que eu perdeu. Mas Deus viu o meu trabalho duro. Deus viu as noites em claro que eu passei. Você pode não estar considerando as coisas que eu fiz, mas o Deus que me acompanha, Ele vê todas as coisas.
Gente, que maravilha! É nisso que precisa estar a nossa confiança. Que Deus, Ele está conosco e Ele vê todas as coisas e Ele trará recompensa por todas as coisas. Amém, gente? Quantas vezes é normal a gente ficar irritado com uma situação de injustiça? É normal, principalmente se essa injustiça for com a gente. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos, assim como Jacó, e dizer assim: eu sei que Deus está me vendo. Eu sei que por mais que você não queira acreditar na minha história, Deus, Ele me vê e Ele sabe as coisas que eu fiz e que eu deixei de fazer. Essa precisa ser a sua confiança. Porque quando nós temos a nossa confiança em Deus, as coisas não vão nos tirar do sério. As coisas não vão nos abalar ao ponto de você ficar enlouquecido, de não saber o que fazer. Porque você sabe que você serve a um Deus que tudo vê. Essa precisa ser a nossa confiança. Eu já participei de inúmeras situações em que eu poderia ter me defendido e falado e tal, principalmente em situações, eu digo assim, eu nasci dentro da igreja, né, já. Em casa, estão os meus pais, para quem não conhece, pastor Antônio, pastora Vani ali. Nascemos os 3 filhos, criados dentro do evangelho. Gente, eu lidei com gente a minha vida inteira. Cresci no meio de gente, de povo, isso foi a minha história inteira. A gente, quando aprende a lidar com pessoas, a gente busca em Deus um socorro ou endoida. Porque a gente lida com gente de diversas ideias, de diversos temperamentos, de diversos traumas, de um monte de reação, de um monte de coisa. E muitas vezes, pessoas que andam conosco, que souberam de coisas e olhavam o nosso comportamento sem nem saber, eu nem sabia que estava sendo observada. Mas muitas vezes eu disse, eu não me preocupo com isso. Porque eu sei que Deus está vendo e Deus sabe o que eu disse, o que eu não disse, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. As coisas vão se resolver. Desenvolva essa confiança em Deus. Desenvolva isso, ao invés de ficar se desgastando as suas energias, desgastando a sua mente, desgastando o seu sossego, perdendo noite de sono. Aprenda a descansar em Deus e a saber que Ele tem cuidado de você. Isso foi tão impactante que isso acalmou os ânimos ali e trouxe paz ao ambiente. Entenda, o seu testemunho vai gerar paz nos seus relacionamentos. Você sabe, as pessoas que mais podem dizer a seu respeito são as pessoas que convivem com você. Uma pessoa que mora com você dentro da sua casa, sabe se você é confiável ou não. Sabe se você é uma pessoa de direito ou não. Então, quando você gera testemunho de quem Deus é na sua vida, as coisas vão se resolver, porque as pessoas confiam em você. Não é porque você é gente bacana demais, mas é por causa do seu testemunho, é por causa da vida que você tem em Deus. Quem está entendendo aí, diz amém. Ok. Quando Jacó fala isso, Labão diz, realmente, o seu Deus, o Deus de seus pais, apareceu para mim na noite anterior. E disse que não era para eu perseguir vocês. Olha, compartilhar seu testemunho vai remover obstáculos. Muitas vezes você enfrenta alguns desafios porque você não tem testemunhado da vida de Deus em você. Jacó compartilhou as bênçãos de Deus. Jacó compartilhou o que Deus estava fazendo. E aí Labão entendeu que ele não estava lutando contra Jacó, mas contra o Deus que estava com Jacó. Gente, isso é poder. Você pode aplaudir Jesus, porque isso é poderoso demais.
Uma coisa é a pessoa olhar para você e dizer assim, eu vou mexer com aquela pessoa. Outra coisa é a pessoa olhar para você e dizer, quê? Ali eu não mexo não, meu filho. Deus daquele ali é poderoso demais, não mexo não. É maravilhoso saber que você tem um relacionamento assim com Deus. Que você tem um Deus que ama e protege você. Que tem um Deus que justifica você. E é bom saber que as pessoas saibam disso. Porque você transfere a responsabilidade. Jacó e Labão ali fazem as pazes. A partir do momento que Jacó passou a enfrentar da forma, ele não tinha jeito, ali ele tinha que enfrentar. Toda vez que você fugir do obstáculo, você fica mais distante de cumprir aquilo que Deus tem para você. É forte isso, eu vou falar de novo. Todas as vezes que você foge dos obstáculos, você fica mais distante de cumprir aquilo que Deus tem para você. Mas quando você passa, preste atenção, deixa as crianças ali que as tias estão cuidando. Quando você passa a enfrentar os obstáculos, você começa a lidar com as situações e você começa a se aproximar daquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo, diz amém. Para de fugir. Para de fugir dos obstáculos. Para de ficar ressentido com tudo que acontece na sua vida. Para de fugir, seja para dentro da sua casa, para o seu quarto, para a rua, para onde quer que seja. Para de fugir. Comece a enfrentar na força do Senhor os obstáculos que se tem colocado à sua frente. E você vai ver que cada dia que passa a promessa se aproxima, o cumprimento se aproxima. Jacó enfrentou aquele obstáculo e a paz veio. A paz veio nos relacionamentos. E como é que ele finaliza essa história? A história não termina aqui. Talvez no outro domingo que eu for escalada para pregar, eu conclua outra história. Mas existe uma lição nessa parte da caminhada para cumprir a vontade de Deus. Quando ele aprende a parar de fugir e a enfrentar os obstáculos, ele encerra o dia. Coloca o versículo 54, 31, 54 de Gênesis, por favor. Jacó encerra o dia oferecendo sacrifícios ao Senhor e convidando a família para participar da refeição. Olha que coisa linda. 20 anos de história triste. Olha lá como é que finaliza. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Sabe uma coisa que eu acho impressionante aqui? Você não vê Jacó reclamando dos maus tratos, a não ser na hora que precisou confrontar Labão. Você só vê Jacó reclamando de toda a vida difícil que ele teve, quando ele teve que justificar para as esposas o motivo que Deus tinha falado para ele sair. Ele trabalha 20 anos, debaixo de uma situação bem complicada, mas ele não fica reclamando, sabe por quê? Porque ele reconhece que Deus está com ele, que Deus ia fazer ele prosperar. Quando chega no final, ele tinha prosperado em 6 anos, o que ele nunca teria prosperado normalmente em 20, 30 anos. Sabe por quê? Porque quando você decide ouvir a voz de Deus, obedecer à vontade de Deus, Ele pode mudar a sua vida assim, ó, em tempo recorde. O que você passaria em 20, 30 anos para conquistar, Ele pode dar para você em um mês, em um ano, bem rápido, porque Ele é Deus. Jacó estava passando por um processo muito difícil na vida dele, mas você não vê ele reclamando. Ele reconhecia, Deus estava comigo. Quando precisava mudar de fase, ele estava atento aos sinais de Deus. Teve um sonho, listrados, pintados e tudo mais. E lá estava ele fazendo, e Deus dando as estratégias para ele.
Em 6 anos ele cresceu de forma extraordinária. Você está precisando de uma resposta de Deus para a sua vida? Você está precisando de uma solução de Deus para a sua vida? Para de reclamar. Para de ficar colocando a culpa no governo. Para de ficar colocando a culpa nas pessoas. Para de ficar colocando a culpa no sistema, nas pessoas. Teme a Deus. Teme a Deus, porque Ele tem poder de fazer você prosperar e crescer em pouco tempo, o que você gastaria muitos anos da sua vida. Amém? O segredo é temer a Deus. Olha que coisa linda. Quando ele enfrentou o obstáculo, ele disse, pronto, eu não vou mais fugir agora. Agora eu vou enfrentar. Porque na próxima pregação você vai ver que coisa poderosa que ele tem que enfrentar novamente. Para lidar com outro desafio para cumprir a vontade de Deus. Mas ele finaliza adorando a Deus. Ele poderia finalizar assim, que caba sem vergonha. Trabalhei 20 anos para ele, não podia me deixar em paz, não. Ah, cada uma já viu que não está aqui, vai-te embora, nunca mais olhe para minha cara. Ele podia dizer isso? Estava no direito. Mas quando ele consegue que tudo saia em paz, ele senta a família e diz, muito bem, agora nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos erguer um altar de adoração, nós vamos sacrificar aqui para o Senhor. Ele queria honrar o nome de quem prosperou ele. Ele queria honrar o nome do Senhor na frente de todo mundo, de toda a família. O cultuar a Deus, remove obstáculos. 2024 é o ano da família. Nós tivemos aqui 12 dias, os 12 primeiros dias do ano, dias poderosos em Deus, ministrando sobre família. E se tem uma coisa, há alguns anos atrás, que eu aprendi, às vezes eu posto no Instagram, muita gente me pergunta, e passou a fazer por causa do que eu tenho postado às vezes, que é sobre o Shabat, né? Gente, lá em casa nós temos, toda sexta-feira à noite nós temos o nosso Shabat. A pessoa, não é adventista não, e nem é em relação a guardar o sábado não. O Shabat, a palavra Shabat no original fala sobre ter um momento de comunhão, o Shabat, na verdade, o sentido do Shabat era ter um descanso, não é descanso de não fazer nada, mas é ter motivos para engrandecer o nome de Deus, seja junto com a sua família, seja assistindo um filme, ou seja, momentos que você pode adorar a Deus em família. Então, a intenção é essa. Então, nós começamos, já tem algum tempo, em casa, toda sexta-feira, nós temos o nosso Shabat, que é o nosso culto em família, né? Onde nós sentamos à mesa, toda a família senta à mesa, cada um agradece a Deus pelas coisas da semana, né? Porque às vezes são tantas coisas, a gente nem lembra de agradecer, e a gente agradece pelos detalhes, todos nós, até o Davi, que é o caçula, que é o menor, ele senta e ele agradece pela bala que ele ganhou, ele agradece pela roupa, pelo óculos, ele agradece porque teve alguma coisa diferente, ou porque ele teve uma comida diferente, e eu incentivo isso, porque isso, o coração grato desenvolve, atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. É desenvolver a gratidão. Então, cada um na mesa agradece a Deus por uma coisa, a gente faz uma comida diferente, né? Senta todo mundo. Não é uma comida chique, é uma comida diferente. Às vezes não comeu pizza a semana toda, come pizza. A gente rotulou lá em casa a cesta da coxinha. Porque a gente tem um lugar aqui, que eu não vou fazer, não vou dar, né? Não vou fazer propaganda agora. Tem um lugar de uma coxinha aqui no Santa Lúcia, a gente é a melhor coxinha de Maceió. E em casa todo mundo gosta. Né? Se estiver gravando, eu vou. É maravilhoso, em casa todo mundo gosta. A gente senta na sexta-feira e pronto. Aí às vezes aquele monte de coxinha em cima da mesa. E os churros, né? Então daqui a pouco, quem mora aqui na região já sabe o que eu estou falando. E aí coloca aqui e tal. É gostoso demais. A gente senta, todo mundo se delicia. Quando chega na sexta-feira, o Davi faz, tem coxinha hoje? Porque o Shabat passou a ser um momento agradável, onde não tem celular na mesa. A gente vai sentar, vai conversar, vai trocar ideia, vai compartilhar e a gente ri junto. E aquele momento em família, onde o nome de Jesus é glorificado.
né? Nós agradecemos, oramos, finalizando, oramos ali e comemos. E é um momento tão gostoso. Porque há poder. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, Ele está ali presente. É maravilhoso quando se reúne a família. Jacó fez isso. Como é que ele finaliza isso, gente? Reunindo a família. Reunindo a família para engrandecer o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, para testemunhar sobre o Senhor. Nada na vida pode ser mais forte do que a oração. Do que a adoração a Deus. Tire seu tempo para adorar a Deus. Adoração começou a remover os obstáculos na família. Eu tenho certeza que Labão nunca mais ia esquecer aquele momento. Porque ele finalmente aprendeu que não adiantava nada lutar contra o Deus de Jacó. O momento de adoração. No dia seguinte, Labão se despediu, voltou para casa e ali estava terminando um capítulo da vida de Jacó. Um capítulo onde Deus acompanhou ele do começo ao fim. A vida não é fácil, mas se você se sujeitar a Deus e deixar que Ele conduza você nas suas decisões, você vai poder suportar as dificuldades e desenvolver um caráter que glorifica a Deus. Coloca 1 Pedro 5,10, que eu vou terminar com esse texto. 1 Pedro 5,10. Existe uma promessa para quem anda com Deus. Existe uma promessa para quem anda com Deus. Olha só que coisa linda. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, pode passar. Não, falta um pedacinho aí. Aí. Os restaurará. Olha que coisa linda. Depois de sofrer por pouco tempo, Deus os restaurará, vai restaurar, vai confirmar, vai fortalecer e vai te pôr sobre firme alicerce. Aleluia! É poderoso demais, esse texto é fantástico. Que poderoso. Jacó estava experimentando isso. Não tinha nem Jesus ainda manifestado como pessoa naquele tempo ainda. Mas ele estava sendo, depois de ter sofrido, ele estava sendo aperfeiçoado, restaurado, firmado, fortalecido em Deus e fundamentado. O que você vai fazer com os obstáculos que você tem enfrentado para cumprir a vontade de Deus na sua vida? Você vai recuar, vai fugir ou vai enfrentar na força do Senhor?